Boa noite com Jesus. Nós chegamos aqui pela fé, né? Aqui chegamos pela fé. Vamos ler todo o capítulo 6 da carta aos Hebreus. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isto faremos, se Deus o permitir. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque a terra que embebe a chuva que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade que para com seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza de esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente, abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para a confirmação é, para eles, o fim de toda contenda. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Te damos graças por essa leitura, ó Pai. Sabemos que, se ela for vivificada pelo Teu Espírito em nossas vidas, nós estaremos absolutamente certos de que estaremos contigo. Estaremos com Abraão, como Paulo faz menção aqui, herdando as mesmas promessas daqueles que confiaram no Senhor. Essa é a razão de cada um estar aqui nesta noite. Não existe outra razão. Agradeço de coração por estar aqui nesta hora. Cada um também agradece a Ti, Senhor, com seu coração,
diante do teu trono da graça. Esperamos mais de ti através daquilo que o Espírito Santo queira nos falar. Em nome de Jesus Cristo, te suplicamos estas bênçãos. Amém. Assentar-se. Nós temos que basear as nossas mensagens estritamente na mensagem do profeta de Deus, porque assim estaremos mais seguros, tanto os que falam como os que ouvem. Aliás, esta foi uma preocupação do apóstolo São Paulo, de que todos estivessem seguros, como ele também deveria estar seguro, para depois de ganhar a tantos, não ser ele mesmo reprovado. Mas vamos voltar àquela pergunta angustiante, desesperadora, que por várias vezes fizeram ao irmão Branham, o profeta. Eu caí, pequei, estou mortalmente errado. Existe uma chance para mim ficar puro outra vez? Essa já veio, parece que mais desesperada, não é? Perguntas e respostas, número 15, 127. Antes de... Eu gostaria de ler toda essa resposta. Ela é bastante longa, eu sei que a gente não vai chegar no fim, mas eu gostaria de passar para o 151, porque possivelmente a gente não chega lá mesmo, então nós vamos ler logo esse parágrafo, depois a gente volta para a resposta. Planeje, vá em frente, faça isto. Se o Senhor permitir, eu farei isto, se o Senhor permitir. Ele pode vir antes daquele tempo. Aí houve um espaço vazio na fita, mas ele continua assim. Mas apenas siga sempre em frente, exatamente como vocês estão até... Mas conserve sua alma em ordem, pois ele pode vir a qualquer momento. Esteja pronto, pois vê você, ele pode vir te buscar em qualquer minuto, qualquer segundo, na próxima batida do seu coração, no próximo fôlego, ele pode vir te buscar. Porém, apenas continue fazendo seja o que for que você deseja, contanto que seja verdadeiro, decente e correto. Vá em frente e faça-o. Na mensagem sede, eu estou dando isso como destaque da palestra, já como segurança. Parágrafo 33. Como Paulo descreve isto em Romanos 7, 21. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Quando você tenta, você já teve aquilo em experiência, cristãos. Quando você está tentando fazer algo que vale a pena, vai fazer um esforço para fazer algo que é bom. Então você descobre que existe o diabo em cada lado, simplesmente para te contrariar em tudo que você fizer. E aquilo é uma boa coisa, aquilo. Eu gostaria de dizer isto para que os cristãos possam saber disto. Quando você está começando a fazer algo, e há sempre algo tentando te contrariar para não fazer aquilo, faça-o de qualquer forma. Aquilo é o diabo ali, tentando não te deixar fazer o que é certo. Tentando não te deixar fazer o que é certo.
Muitas vezes eu encontro com pessoas que são propensas a serem um pouquinho nervosas. Quando elas descobrem que estão tentando fazer algo e tudo está simplesmente bloqueando isso de ambos os lados, elas dizem: isso talvez não seja a vontade de Deus. Agora, não deixe o diabo mentir para você assim. A primeira coisa é descobrir se é a vontade de Deus ou não. E então, se você deseja saber se é a vontade de Deus, olhe na Bíblia. Ali está a coisa que te endireita, é a palavra de Deus. Então, se você vê que isto está na palavra de Deus, para você fazer aquilo, então volte aqui. Faça de todos os modos. Faça-o de qualquer forma. A dificuldade está justamente em ter certeza que Deus está naquilo. Porque muitas coisas não estão escritas. E para pôr a alma em ordem, você tem que contrariar o diabo. Você tem que contrariar o diabo. Para sua alma não ficar em ordem, você fica em paz com o diabo. O diabo não te persegue. Ele te deixa do jeito que vai, tudo bem. Mas para você pôr a sua alma em ordem, é preciso saber que você vai contrariar o diabo. Então, você sabe que de todos os modos, você tem que enfrentar o diabo. A página 9 das referências do irmão Branham sobre televisão, controle de natalidade, ele diz: e as mulheres aí fora com suas unhas pintadas, um casaco de $50 ao seu redor e usando um vestido de $100, não podem se ajoelhar? Elas não têm nem mesmo filhos, praticam controle de natalidade, carregam por aí algum cãozinho de nariz arrebitado, chamando-o de alguma coisa e dando a ele o amor de um bebê. Então chama a si mesmo de Igreja do Espírito Santo. Você deveria envergonhar de si mesma e se arrepender. Amém. Esta é a verdade. O que precisamos nesta noite, esse grupo que personifica o Espírito Santo, esse grupo de pessoas que personificam a igreja pentecostal, deve alcançar a trilha de serragem aqui, plantear sobre aquilo até Deus descer e dar o Espírito Santo. Aleluia, amém. Isso é o que precisamos nesta noite. Benditos personificadores do Pentecostes, o altar está aberto e a trilha de serragem está pronta, amém. Se você quer um reavivamento, comece-o na sua própria alma, amém. Se você quer um reavivamento, comece-o na sua própria alma. Isso quer dizer, no homem interior, na mulher interior, na coisa que está lá dentro, lá no homem da máquina. Então, vamos agora para perguntas e respostas número 15, não é? Eu caí, pequei, estou mortamente errado. Existe uma chance para mim ficar puro outra vez? Desordenei a minha alma? Tem condição de colocar minha alma em ordem? Ele responde: absolutamente. No momento em que você desejou isto, aquilo mostra que Deus jogou aquela linha da vida para te levantar. Simplesmente levante na sua linha da vida de fé e oração. Siga em frente em direção ao restante das águias, assim. Vá batendo suas asas. Isto é certo. Sim, a imposição de mãos, isto é uma grande coisa, eu creio nisto, eu creio na imposição de mãos, claro que creio. Mas não é aquilo, eu poderia colocar as mãos sobre as pessoas, semanas e semanas,
e isto continuar a não fazer efeito até que você aceitasse o que Cristo fez por você. Esta é a minha única autorização à imposição de mãos. Eles colocaram as mãos sobre os anciãos, eles fizeram aquelas coisas. Isto era a sua autorização diante de Deus, que eles deram sua fé a isto, eles deram sua crença para isto. Às vezes, eu sou mal compreendido, muitas vezes. Ontem à noite, eu vacilo entre as opiniões, e eu não sei para que lado ir. Eu mesmo me divido nas opiniões, eu não sei o que fazer. Eu espero que isto seja apenas a igreja natural ou a igreja espiritual. Melhor dizendo, assentada aqui, eu sei se estão gravando isto, então eu direi o que quero. Eu gostaria de uma pequena conversa com vocês de coração para coração. E eu creio que eu farei de qualquer modo. Eu tinha uma anotação aqui com uma escritura. Eu ia falar sobre o evangelismo do fim dos tempos, o que é evangelismo do fim dos tempos. Talvez eu guardarei aquilo para outro dia. Eu gostaria de conversar com vocês do meu coração. Simplesmente do fundo do meu coração. Então esse é o homem no qual você crê, como o seu pastor, como o seu profeta, como o seu precursor da segunda vinda de Jesus Cristo. É um homem que gostaria de falar, gostaria de conversar com sua família, com sua igreja, do seu coração, simplesmente do fundo do seu coração. Aliás, isso é o que mais falta entre nós, é falar as coisas do fundo do coração, que nós falamos muito, que vem na boca. Eu fico entre opiniões, eu não sei exatamente para onde virar. Interessante que é o seguinte, quando a gente, eu não sei se outros pregadores têm essa experiência, eu combino muito com Paulo em Romanos 7, eu combino muito com o irmão Brana nessas fases dele, né? Eu fico entre opiniões e eu não sei exatamente para onde virar. Agora, seria também interessante combinar com Paulo e com o irmão Brana em outras escrituras, em outras fases da vida. Combinar com aquilo que eles tinham mais fraqueza, né? Parece mais debilidade, é tão facinho, né? Tão fácil. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. É tão fácil combinar com Paulo aí, né? Eu sou imitador de Paulo. Eu imito a Paulo em cima da letra, em Romanos 7. Agora, esse aqui, Gálatas 2:20, já não sou eu mais quem vive, é Cristo quem vive em mim. E outras referências. Então eu combino com Abraão quando mentiu, eu combino com Abraão quando apostatou-se, eu combino com Moisés quando ele deu aquele passo lá que fez morrer muita gente. Eu combino com Moisés, eu combino e vou assim, eu combino até com José quando ele disse que seu pai não era pastor de ovelhas, mas sim de gado. Aí eu combino com ele, é muito fácil, né? Muito fácil. É fácil, facílimo. Combinar com a Sara, aquela hora que ela sorriu lá do Eloí. Combinar com o irmão Brana aqui é facinho. Eu gostaria de conversar com vocês, já não é. Peraí. Eu fico entre opiniões, eu não sei exatamente para onde virar. O que eu faço, meu Deus, o que eu faço,
e faço. Eu quero vossa oração, eu preciso da vossa oração. Eu não tenho nada definido na minha vida, precisa da sua oração. Eu me divido entre opiniões, né? É o que ele está dizendo, eu quero vossa oração. Diz, para os outros eu tenho orientação, mas para mim mesmo não tenho. Essas pequenas influências aqui, nessas coisas, estava apenas esperando a oportunidade para falar com vocês em poucos minutos. Algo mais que quero lhes dizer vem. Eu compreendo que estamos bem perto de algo. Não interprete mal, não faça isso. Um homem chegou para mim outro dia e me fez sentir bastante ruim. Oh, meu Deus. Agora é aí que vai apertando, né? Você pensa assim, se eu chegasse perto do irmão Branham, como é que ele se sentiria comigo? De que forma? Ruim ou bem? Eu pensei, certamente não tenho sido frouxo no ensinamento. Bem, ele disse, irmão Branham, em cerca de tantos dias eu terei que ser operado nos próximos 15, 20 dias. Ele disse, você acha que Jesus estará aqui? Eu não precisarei nem mesmo de fazer aquela operação? É cada pergunta que tem hora que a gente sente mal, né? Sente ruim mesmo. Você interpreta isso mal. Não faça isto. Talvez Jesus não venha por outros 5.000 anos. Eu não sei. Ele pode estar aqui mesmo nesta noite. Aí ele apelou mesmo, né? Desabafou, né? A coisa ruim que ele sentiu da pergunta. Aquela pergunta tão descolocada, né? Tão sem revelação. Você interpreta isso mal. Não faça isso. Talvez Jesus não venha por outros 5.000 anos. Eu não sei, ele pode estar aqui mesmo nesta noite. Ele pode vir amanhã, eu não sei quando ele virá. Ninguém mais sabe, francamente. Nem ele mesmo sabe, isto é o que ele disse, ninguém sabe. Agora, isso aqui é bom ler para aqueles que são escandalizados, lá com aquela predição de Laodiceia, parece que parágrafo 27, 27? Ou 7? 17, sei lá. As predições lá, sobre 1977. Então, seria bom ler isso. Perguntas e respostas, número 15, 132. O bom mesmo é não dar satisfação. Ninguém sabe. Você sabia que Paulo esperava por sua vinda todos os dias? Aí agora tem que bater com Paulo, ser igual a Paulo. João, na ilha de Patmos, pensou que ele viveria para vê-lo. Irineu pensou que era em seus dias, com certeza. Todo o restante deles, Policarpo, São Martim, através de toda a era. Lutero pensou, com certeza é agora. Wesley disse, é este o tempo. Charles Finney, John Knox, Calvino, Spurgeon, cada um deles disse, é este o tempo. Billy Sunday, e assim até estes dias aqui, todos, este é o tempo. Agora nós sabemos que estamos na última era da igreja. Estamos esperando por isto, não sabemos quando será a hora. Creio que é este o tempo. Creio que é este o tempo. E eu quero segurar a tocha, acendê-la. Compreenda isto corretamente. Eu quero viver cada momento da minha vida como se eu estivesse esperando por ele no próximo minuto. Porém, eu quero trabalhar como se fosse daqui a 10.000 anos. Eu ainda quero semear as sementes, fazer a colheita.
Eu quero pregar o Evangelho e trabalhar como sempre fiz, seguindo desta forma, com meus olhos levantados, observando, ceifando, ajuntando as folhas, o trigo. E então, no ano seguinte, eu semearei a minha plantação outra vez. Senhor, pensei que tu estarias aqui no ano passado, mas se não, tu poderás vir este ano, então eu cuidarei da minha plantação para criar meus filhos. Se tu tardares, eles terão algo para comer. Se não, estarei esperando por ti. Aí está você, vem, apenas siga em frente, normalmente, no posto do seu dever. Se eu soubesse que ele viria de manhã, nesta noite eu estaria pregando a mesma mensagem que estou pregando agora. Tá bom. Se eu soubesse que ele viria de manhã, eu não sairia e venderia o meu carro. Eu não faria isto, aquilo outro. Eu apenas seguiria em frente da forma que normalmente sigo, porque em cada momento estou esperando por sua vinda, porque ele pode vir somente para você. A sua hora pode ser nesta noite. Talvez seja a minha hora nesta noite, eu não sei. Mas em um destes será a nossa hora. E que diferença isto faz se estou vivendo aqui ou se estou longe, sepultado? Pois se eu já paguei o preço da morte, eu estarei ali antes de qualquer homem que está vivo. Isto é certo? Eu digo isto, 2 Tessalonicenses, capítulo 5, capítulo 4. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor: nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Então os que dormem chegaram. Pois a trombeta de Deus soará, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Estarei primeiro. O privilégio daqueles que estão mortos virá primeiro. É assim que saberemos que está à mão. Bem, então nós que estivermos vivos e permanecermos, seremos transformados em um momento, num piscar de olhos, e seremos arrebatados com eles para encontrarmos com o Senhor nos ares. Agora veja. Quando é que saberemos que está à mão realmente? É quando nós pudermos ver os irmãos ressuscitados. Ele disse: isso nos trará fé perfeita. Então, que diferença faria se eu morresse no tempo de Noé, se eu morresse no tempo de Abraão, se eu morresse no tempo dos apóstolos, se eu morresse há 2 semanas atrás ou neste momento? Que diferença isso faria? Eu estaria ali em um momento, num piscar de olhos, estou apenas descansando até aquele tempo. Agora, sabe o que é isso? Essa convicção não é autossugestão, é questão de alma em ordem. A alma em ordem. A alma em ordem. Agora, o ajuntamento será com o Senhor, como Jacó, no capítulo 49, ele disse: o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló. E a ele se congregarão os povos, falando de Judá, e a ele se congregarão. Agora, tantas pessoas estão procurando por uma igreja, um grande grupo de pessoas para serem levados juntos, uma igreja, uma denominação, algum credo, alguma coisa, para serem levados. Não é assim. Não é assim de maneira nenhuma. Tem que pensar da maneira que é correta, não da maneira que é errada. O ajuntamento do povo, quando Deus reunir o seu rebanho,
Ele poderá tirar 2 de Jeffersonville, 2 de Indiana, 2 de Kentucky, 2 de Mississippi. Isto é exatamente o que ele disse, não com estas palavras, mas ele disse: haverá 2 no campo, isto é, onde estiver o sol. Eu levarei um, deixarei um. Haverá 2 na cama, do outro lado da terra será noite. Eu levarei um, deixarei um. O ajuntamento do povo não será unido para um grupo aqui. Será uma ressurreição universal. E o rapto virá do mesmo modo. Porque ele disse: quando um adormecer nesta vigília, outro naquela vigília, outro, assim sucessivamente até a 7ª vigília. E então, quando o noivo chegar, todos eles despertaram, cada um, por todo o percurso de Gênesis até o final de Apocalipse. Cada um deles se despertou. Isto é certo, para se preparar para entrar. Vê você, ele mostra que todos os mortos se levantarão da sepultura na sua segunda vinda, o justo, a noiva, aqueles que dormem, que estão na sepultura, se levantarão na ressurreição. Então ele mostra que o povo que está vivendo na terra será um aqui e outro ali, não será um monte de pessoas reunidos em um grupinho, pois haverá um no campo ou 2 no campo. Eu tomarei um e deixarei um. Ali vem um da igreja, onde estiver dia, um do outro lado da terra. Haverá 2 na cama, um levarei e um deixarei um. É isso certo? Então o ajuntamento será em Cristo, esteja eu em Jeffersonville, esteja eu na Suécia, esteja onde for, se reunirão com o pastor. E então juntos seremos tomados na ressurreição para encontrarmos o Senhor nos ares. Pessoas virão de todas as partes da terra que estão vivendo. Agora vocês sabem perfeitamente que aqueles que estão postos em ordem para vamos dizer, comandar naquele momento, quando a pessoa não pode se relacionar com os tais, como elas estarão lá? Porque poderá haver uma voz de chamada. Pessoas que estão mortas e assim por diante ressuscitarão. E juntos a igreja será tomada, juntos, para encontrar o Senhor nos ares. Bem, a sua vinda será universal. Não virá apenas para Louisville, não virá apenas para os batistas, para os presbiterianos. Será para os puros de coração, verão a Deus. E a ressurreição e ajuntamento será de todos os lugares. Será para aqueles que estão com suas almas em ordem. Agora, quando será a vinda? Talvez nesta noite, talvez amanhã, talvez este ano, talvez em 50 anos, talvez em 100 anos, talvez outro 1000 anos. Eu não sei, ninguém sabe. Você viver nesta noite como se fosse acontecer hoje. Estava dizendo para uma moça que está com a cabecinha cheia de faculdades, né? Se você não está pensando, na verdade eu tenho notado que algumas delas não estão pensando serem mulheres conforme a Bíblia diz para serem. Elas não estão pensando. Elas não estão pensando, elas não leem 1 Timóteo capítulo 2, a partir do verso 9, não lê 1 Pedro capítulo 3, tomando para si, como uma voz interior, lá por dentro. Elas não estão pensando, levadas pelas circunstâncias,
e pelo espírito da era. Elas se tornam tão prudentes quanto os filhos das trevas, porque os filhos das trevas são tão prudentes que previnem tanto o futuro e por fim eles desejam alta educação. O irmão Branham disse: o eleito não deseja alta educação. Aí eu não sei como é que vai ser feito isso. É como ele diz: eu não sei como é que você vai passar por aí e se encontrar lá, naquela hora, naquele dia. Mas na verdade algumas delas não estão pensando serem mulheres conforme a Bíblia. E elas estão aí com suas blusinhas jeans, desabotoadas, decotadas, e não pode levantar o braço, umas manguinhas todas curtinhas, enquanto tem manga regaça um pouco, parece que dá uma agonia nelas, não sei o que é, e um biscoito tremendo. E elas não estão pensando ser mulheres conforme a Bíblia, conforme Sara, da qual sois filhas. Elas não estão pensando. E muitos de nós também não estamos pensando em ser homens como Abraão, como só naquilo que eles falharam, somente. Como Davi, naquilo que ele falhou. Porque Davi também, tudo bem, então vai somente com o que ele falhou. Vamos ver se vai chegar lá mesmo. Fazer o que ele disse é que é realmente o fundamento. Fazer o que ele disse. Mas não está pensando, o problema é esse, estar pensando ser como tal. Mas as cabecinhas ficam cheias de fantasias. E não pensam ser como Sara, como Ana, como Lídia. Já não querem nem mesmo seus nomes, é tudo nome sexo, sexy, né? Esses nominhos sugestivos da hora. Mas está difícil. Alguém chegou e me escreveu uma carta outro dia e disse, uma grande carta, disse: irmão Branham, eu não sei o que fazer. Disse: eu e minha esposa temos sido tão fiéis a Deus o quanto podemos ser. Nós criamos nossos filhos e disse, agora o que me preocupa, disse, nós economizamos para termos uma fazenda, compramos a fazenda, porém disse, como gostamos dela, há uma fonte ali, há um riacho que corta aquele lugar. Ela é lá em Oregon, e disse, nós ouvimos que você vem a Oregon, vou lhe dizer o que decidimos fazer, eu e minha mulher. Nós pensamos em mantê-la, a terra, a fazenda, para os filhos, porque nenhum deles é cristão. Disse, nós pensamos em manter isto para eles, pois eles ficarão aqui na tribulação. A consciência que eles tinham de que os filhos não subiriam. De fato, já tinham tirado a devida conclusão de que eles não subiriam. É difícil um pai, uma mãe que chega a essa conclusão. Então tem que deixar a fazenda para eles. Eles ficarão aqui na tribulação e manteremos isto para eles para ter alguma coisa, pois nós cremos que estaremos no rapto. Portanto, não sabemos o que fazer sobre isto. Então, talvez quando você vier, nós simplesmente te entregaremos a fazenda, quando ele chegasse lá. E então você poderá fazer com ela o que desejar. Se fosse certos missionários, hein? Eu escrevi respondendo isso, quão zeloso você é em pensar em seus filhos. Ele dizia, eu e minha esposa andamos por ali à tarde, disse, eu estou pronto para aposentar-me, e disse, as horas de prazer que temos é andando pela fazenda, olhando a fonte, e ficamos ali louvando a Deus.
Coisa boa. Eu disse, continue fazendo isso, viva exatamente desta maneira, fisicamente, materialmente. Apenas siga sempre em frente até ele chegar. Sim, simplesmente permaneça ali. Siga em frente até ele chegar. Planeje, vá em frente, faça isto, se o Senhor permitir. Se o Senhor permitir, eu farei isto, se o Senhor permitir. Ele pode vir antes daquele tempo. Mas apenas siga em frente, exatamente como vocês estão. Mas conserve sua alma em ordem. Pois ele virá, ele pode vir a qualquer momento. Esteja pronto. Pois veja você, ele pode vir te buscar em qualquer minuto, qualquer segundo, na próxima batida de seu coração, no próximo fôlego. Ele pode vir te buscar. Porém, apenas continue fazendo, seja o que for que você deseja, contanto que seja verdadeiro, decente, correto. Vá em frente e faça-o. Nós sabemos que estamos encarando algo. Eu sei disso, você sabe disso. Eu não sei para que lado virar. Vocês recordem, cerca de 4 anos atrás, em Chicago, certo dia, o Espírito do Senhor veio sobre mim e eu disse: é isto. E o reavivamento acabou. E a América tem rejeitado a sua oportunidade. Acabou. Está na fita. E não haverá mais reavivamento. A sua última oportunidade, ela rejeitou. Eu quero que você observe. Alguém sabe em que dia aquilo foi gravado? Nós já temos, o Léo, Jenny, as tem. Eu a ouvi aqui há não muito tempo atrás, o Bose colocou isso em seu jornal. Então apenas observe o que tem acontecido desde então. Vem, o reavivamento parou. O reavivamento parou. Aí chega a hora da dificuldade. O ministro chegou para ele: irmão Branham, eu não oro mais como eu orava, eu não faço isso como fazia antes, e coisa e tal, estou triste. Ele disse: olha, filho, o avivamento já passou. Não pense que você vai ter que ser sustentado somente através de uma onda de emoções, de sensações, de uma coisa que traga uma convulsão até, uma agitação do espírito. Porque, na verdade, a fase é de mostrar o que está no interior, é se realmente a alma está em ordem. Você sabe que quando as coisas estão agitadas, realmente não se conhece a profundidade. Mas deixa assentar tudo, que aí pode-se ver a profundidade. E quando as pessoas estão emocionadas e coisas assim, elas falam, elas choram, elas dão passos e coisas, tudo bem. Mas elas têm um tempo, a vida vai dizer para elas realmente o que aconteceu de fato por dentro. Ali então você vê que quando a água parou, não há mais agitação, e aqueles pozinhos foram sentando, aí pode-se ver o fundo. Eu disse em Blue Lake outra noite, e um sujeitinho se levantou na manhã seguinte, disse: o irmão Branham pode dizer que os pentecostais tiveram isto, mas eu não sei. Glória a Deus, aleluia, e assim por diante. Vem, mas o sujeitinho apenas não sabia em que lado da corneta ele estava soprando.
Ele não sabia de que lado da corneta ele estava soprando. Veja, ele não compreende. Ele não sabe, está certo, entusiasmo, coisa e tal, isso é perfeitamente certo. Mas veja ao redor o que eles estão fazendo. Qual o problema com o povo? O que aconteceu com o reavivamento, que aconteceu com Billy Graham, Oral Roberts e o restante deles? Para onde o avivamento está indo? Ele terminou, a fumaça sentou, as sementes foram semeadas, a reunião terminou, os fogos estão queimando. No velho templo de Roma, Vesta, quando os fogos subiam, os mercadores iam para casa nos altares. Agora, vamos, que não há reavivamento, não é um entusiasmo. Então eu me recordo de 1936 lá no Rio, eu me lembro do que ele disse, o que aconteceu ali, muitos de vocês sabem, muitos de vocês. Eu era apenas um rapaz e fazendo o meu primeiro batismo quando aquele anjo do Senhor desceu e se colocou ali onde eu estava. Algumas pessoas disseram, você não viu isto. Então a ciência provou que aquilo era assim. Agora o que ele disse ali? Como João Batista foi enviado para ser o precursor da primeira vinda de Cristo, a sua mensagem precursará a segunda vinda. Eu observei aquilo através da terra, isto foi ao redor do mundo. Por toda a noite os reavivamentos se romperam em todas as partes. Reavivamentos de fogo ardendo em todos os lugares. Aconteceu os maiores reavivamentos já conhecidos. Mas houve ali qualquer coisa antes daquilo? Nada. 2 semanas antes daquilo, eu vi um homem fazer uma palestra em New Albany. Disse, o povo costumava crer naquele sensacionalismo de reavivamento, como Billy Sunday e outros. Disse, nós sabemos que ali não pode haver mais daquilo. As pessoas querem evidências concretas. Não existe tal coisa. Quando estavam fazendo aquele grande sensacionalismo, ao mesmo tempo Deus fez explodir o maior reavivamento que já tivemos desde os séculos primitivos. Mais pessoas foram salvas, milhões. As estatísticas mostram que a mensagem de um homem dura 3 anos. Dura 3 anos. De qualquer um deles. Então ele vive sobre sua reputação pelo resto do tempo, até Deus chamá-lo. É o que é difícil compreender. São poucos que entendem isso. Viver sobre sua reputação pelo resto do tempo. E conforme o tempo vai passando, então as opiniões podem mudar a seu respeito. Pode pensar um pouquinho? Pode? Isso foi desde Cristo. Jesus foi 3 anos e meio. Com ele foi 3 anos e meio. Veja. E mostra tudo aquilo em sequência. Spurgeon, Knox, Calvino, todo o caminho. Isto mostra que de 3 para 3 anos e meio é o limite para o ministério de um homem. Isso é claro que se refere àquela sacudida. O resto disto, sua luz dissipou, ele vive de sua reputação passada. Se ele foi mau, suas obras lhe seguirão. Se ele foi correto, suas obras lhe seguirão. Pode deixar. Agora, o que aquilo significou? Eu tenho pregado para esta igreja aqui, lhes dizendo,
Eu creio que havia um grande vindo. Eu creio que já lhe disse aquilo. Eu creio que as Escrituras afirmam que haverá um mensageiro da última igreja. Eu creio nisto. Eu já esperei pelo aparecimento daquela pessoa. Tenho vigiado constantemente. Ele próprio, né? E eu vejo um homem se levantar. Eu ouço um grande homem, um astro radical. Eu observo que suas mensagens, ou sua mensagem está distante da Bíblia. Eu vejo voltar para um beco sem saída. Eu observo outro se levantar, voar bem alto, mas ele não fica entre as águias. Ele permanece no meio dos corvos denominacionais. Ele não suporta as tentações. Ficam aqui embaixo sua organização e outro traz mais membros e assim sucessivamente. Eu observo isso e eu vejo cair e morrer. Eu penso, Deus, onde está aquele que restaurará a fé dos pais aos filhos? Onde aquelas sementes serão plantadas? Onde está isto? O que acontecerá? Agora temos chegado a isso. Se aquela mensagem lá embaixo no rio, naquele dia, foi isto, a vinda do Senhor está à mão, está quase aqui. Se não é, há uma bonança antes da tempestade. Eu não sei, ele não me revelou isto, estou tentando saber. Era aquilo a sua mensagem oficial? Era aquilo tudo o que ele queria que eu dissesse? Foi aquilo quando ele comissionou? Era aquilo tudo isto? Se foi, estamos bem próximos. É mais tarde do que você pensa. Se não foi, há uma calmaria antes da tempestade. É o que estamos nela. Alguém me escreveu aqui há não muito tempo atrás e me perguntou, disse: se você não crê que a igreja passará pelo período da tribulação, e Apocalipse 13, como eles vencem através do sangue do Cordeiro, do seu testemunho, a pessoa fez esta pergunta. Eu quero saber, você sabe que os 3 primeiros capítulos de Apocalipse tratam com a igreja, na era da igreja? Aquele é o período da tribulação, não a era da igreja. A igreja raptada sobe no capítulo 4 de Apocalipse, nunca volta outra vez até o capítulo 19, quando ela vem com Jesus. Isto é certo. Isto é no período da tribulação, não tem nada a ver com a igreja de modo algum. Todas estas grandes promessas de grandes coisas que você viu na Bíblia serão como acontecerá, será para o reino judaico, não aqui entre os gentios. Eu creio que eles terão um reagrupamento com este que está suposto a vir e restaurar a fé do povo que foi prometido. E a única forma que posso obter aquilo, porque ele disse imediatamente após esta mensagem, pois a terra será queimada com o calor, fogo. Deixe-me apenas ler aquilo para você, enquanto estamos bem aqui, e observar o que isto diz. E agora, esta pequena mensagem do reino, talvez eu possa pregar aquilo no próximo domingo de manhã, se o Senhor permitir, vem, se o Senhor permitir. Agora observe aqui. Aqui está a vinda do João. De João, Malaquias 3. Eis que eu envio o meu anjo para preparar o caminho diante de mim. E de repente virá o seu tempo, o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Você viu isto em Apocalipse 3, ou digo, Malaquias 3, Mateus agora. Observe, Mateus capítulo 11. E ouçam a isto, verso 6. Vamos ler agora, Mateus 11. Jesus falando, e agora vamos começar no capítulo 11. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos,
partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Vem a melancolia daquele profeta. Ele sabia que algo aconteceria, mas ele não estava certo de onde isto estava. Exatamente o que estava acontecendo. És tu aquele? Após tê-lo anunciado, ele já havia anunciado que era ele. Como é que ele manda perguntar depois? E Jesus respondendo disse-lhe: Ide anunciar João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar de mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turmas a respeito de João: Agora ouçam, que fostes ver no deserto uma cana agitada pelo vento? Não, aquele não era João, nenhum compromisso com João. Que fostes ver um homem ricamente vestido? Em outras palavras, colarinho virado, você sabe, seminarista e grande homem. Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Os que beijam os bebês e casam jovens, enterram os mortos. E você sabe o que ficam por aí. São esses os tipos. Ele não maneja uma espada de 2 gumes. Agora, que fostes ver no deserto um homem sem roupas agitadas pelo vento? Um homem ricamente vestido? O que trajam ricamente estão nos palácios dos reis. Mas então que fostes ver um profeta? Sim, vos digo, eu, e muito mais do que profeta. Observe, pois isso. Ouça agora, estas são as próprias palavras de Jesus, porque é este de quem está escrito: eis que diante da minha fé, a minha face, que preparará diante de ti o teu caminho. Agora observe Malaquias 3. Eis que eu envio o meu anjo que preparará o caminho diante de mim. Malaquias 3, não Malaquias 4. Agora observe Malaquias 4. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Isto é da tribulação e destruição, vem o que está vindo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas a vinda do Senhor. E saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. Isto é como sair pelo pasto, andando. E pisarei os ímpios, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. De outra forma, os justos, retornando com Cristo para a terra, trilhará sobre as cinzas. Tenha paciência, um pouco tenha paciência, porque se não tivesse significado para nós, ele não teria também tomado o tempo do povo lá para isso. Não é certo? Quando você vê estas pessoas insolentes, arrogantes, desprezíveis, bisbilhoteiras, e mesmo assim alegando ser cristãs, elas não são nada exceto cinzas. Cinzas. Quando você vê essas pessoas, você já sabe, isso é cinza. Cinzas. Isto é tudo. Isto é o que a Escritura diz. Agora observe. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, e que são os estatutos e juízos. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Pouco antes daquele dia, o retorno do Senhor, Elias virá primeiro. Correto? Recordem, mesmo no futuro. Agora, isto não poderia ser a vinda de João. Ele era o Elias, mas ele vem 5 vezes. Agora,
J-E-S-U-S. Faith. F-A-I-T-H. Fé. Graça. G-R-A-C cedilha A. 5 é o número da graça. Eliseu, como João, no fim dos gentios, e lá com Moisés, para os judeus, número perfeito, o profeta perfeito, o mensageiro perfeito, austero, audaz. Observem. Eu vos envio Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Aí vem a coisa. As cabecinhas cheias de fantasia não pensam. Seus corações não foram convertidos aos corações de Sara, de Ana, de Lídia, de Dorcas, de Maria, dos pais, das mães na fé, da qual sois filhas. Sara, da qual sois filhas. Sara, da qual sois filhas. Sara, da qual sois filhas. Não se pensa nisso. Abraão, do qual sois filhos. Não se pensa muito nisso. Bem, não a primeira vinda da introdução. Você vê que a missão principal é converter os corações dos filhos aos corações dos pais. Essa é a principal missão. Aquele foi João, porque a terra nunca queimou com o restolho. Os justos nunca andaram sobre as cinzas dos ímpios, mas pouco antes disto acontecerá. Elias virá, e o que ele fará? Restaurará a fé dos filhos de volta aos pais, a fé original da Bíblia. Eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, e receba o dom do Espírito Santo. Amém. Quando vejo um homem chegar, eu penso, aquele deve ser ele. Ali está um homem crescendo na fama, olha para ele, as igrejas se põem em movimento. O que ele faz? Se põe a milhas, 1000 milhas longe da Bíblia. O que ele faz? Vaga por aí, o ar acaba, e ele desce, vem tendo forma de santidade, negando o poder de sua eficácia, negando a fé. Não creia na Bíblia, dizendo, segurando incrédulos, denominações, obtendo filhos denominacionais. Ele tem que cair, ali vai ele diretamente de volta. Onde está aquele que semeará aquela semente para aquela hora, para aquela igreja do fim do tempo? Onde está aquela semente amadurecida, aquele Elias prometido? E imediatamente após seus dias virá a grande tribulação que queimará a terra. Nós sabemos onde ele está. Então, irmãos, é isso aí. A questão é só... Eu entendo, estou entendendo agora ultimamente, principalmente agora ultimamente, que eu não tenho que fazer nada. Eu não tenho que fazer nada. Quem tem que fazer é Ele. É Ele. E nós vamos aí lutando, enfrentando da forma que está, e qualquer hora a gente morre, qualquer hora a gente vai embora, não importa a maneira que morra, se é matado, se é atropelado, se é de cabeça para baixo, se é cabeça para cima, se é afogado, se é queimado, se é ridicularizado, se é dentro de um minuto, ou leva aí 6 meses de cama, seja o que for, não importa. De qualquer maneira tem que ir mesmo, cedo ou tarde, novo ou velho, não tem jeito. Agora, eu acho não, eu creio, tenho certeza, e não duvido de forma alguma que, como um parto normal, uma coisa assim, isso chega a hora certa e vai tomar lugar. Quem tem de ir vai, quem não tem não vai, e acabou.
E aí eu quero ver toda a questão vai por terra. Começa a acontecer aí os fatos sobrenaturais, e essa terra sendo sacudida aí, e fogo nessa terra e coisas assim. De repente eles olharão e verão que o rapto já se deu. Aí vamos receber as contas de quem? Mas assim, Jesus disse: olha, você cuida dele aí, quando eu voltar eu completo. Está na parábola do bom samaritano. Você cuida dele aí. A hora que eu voltar eu completo. Toma aí esses 2 dinheiros, e quando eu voltar eu completo. Eu pago o restante dele. A sua conta está paga, viu? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Ele já pagou, não é? Amém. Está quitado, né? Glória a Jesus. Se você ainda não tem sua conta paga, é só crer. Somente crer. Tudo é possível, somente crer. Vamos ficar de pé? Eu passei 10 minutos, mas precisava, né? Como eu disse aqui, se às vezes pensa assim, ficou cansado para o povo, o que está acontecendo, o que foi, o que não. Mas ele segurou o povo lá, foi muito mais tempo. Foi muito mais tempo com esse assunto. Agora, Senhor, nós vamos nos despedir na Tua santa paz, lembrando-nos deste fato tão importante na nossa vida, que vem colocar as nossas almas em ordem. Quando o seu corpo estava todo atribulado, quando estava vivendo o maior paradoxo de sua vida, com sua esposa morta, sua filhinha morta, e o diabo lhe tentando daquela forma, no último minuto, quando o diabo parece que estava vencendo, logo ficou demonstrado, ficou provado que sua alma estava em ordem. A alma de Jó, dentro de um corpo leproso, estava em ordem. Graças ao Senhor. E a irmã volta para casa pensando assim, agradecida desta forma. O irmão volta para casa, dando seus passos, pensando: não há entusiasmo, mas eu não tenho outro caminho. Esse é o caminho. Glória a Deus, esse é o caminho. E eu estou nele. Dá-me saúde, Senhor. Dá-me força e coragem para prosseguir em frente. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Oh, Senhor, põe tua mão sobre tuas filhas e teus filhos. Perdoa os nossos pecados. Ajuda, Senhor, perdoa os nossos inimigos. Nós oramos por todos, pela saúde de cada um, pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos. Dá saúde, Senhor, dá saúde. Dá gozo do Espírito, ó Pai. Aleluia! Glória, aleluia! Santo, santo é o nome do Senhor. Glorificado seja o nome de Jesus. Graças a Deus, aleluia, 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 glória a Deus. Agradecemos por tua bondade, glória a ti, glória a ti. Te agradecemos por tua bondade, glória a ti, Senhor Jesus. Eu sou te alimentei do pão da vida, do pão